Então vamos lá. A semana passada houve indagações sobre estaríamos vivendo o princípio das dores. E nós compartilhamos alguma coisa, se você quiser, você tem disponível nas páginas, nos posts anteriores do Facebook, você pode encontrar esse estudo de quinta-feira passada, ou pode entrar na nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, Adalberto Maiorini, e lá você vai ter todos esses estudos e muitos outros, né? Então respondemos algumas perguntas. Se você tiver perguntas, você pode fazê-lo online também, mandar a sua pergunta. A minha querida filha Verônica está aqui como a minha camera woman, né? Ajudando também na mídia aqui. Então você pode ligar, ela pode mandar a tua mensagem, fazer a tua pergunta, tá bom? Então hoje algumas perguntas, algumas indagações de algumas pessoas seriam: a grande tribulação? Esse momento é a grande tribulação? É o início da grande tribulação? E então nós vamos trabalhar em cima disso. O momento que estamos vivendo é a grande tribulação. Nós já vimos que, na semana passada mesmo, que o momento em que vivemos tem muito a ver com o princípio das dores. Mas como falamos, o princípio das dores não é uma data marcada num determinado momento da história, que você pode dizer, como alguns dizem, né, o princípio das dores começou em 1948, com a formação do Estado de Israel. O princípio das dores começou em tal momento. Porque não é assim que funciona. Dentro daquilo que a gente já explanou a semana passada, nós vemos que tudo que está previsto no princípio das dores, talvez você seja leigo ainda no processo, então o que é princípio das dores? Quando você vai em Mateus, capítulo de número 24, isso você vai encontrar em Mateus, capítulo 24, você vai encontrar em Marcos, capítulo 13, em Lucas, capítulo 21. Esses capítulos, eles narram aquilo que na Bíblia é chamado de sermão profético. É um sermão onde Jesus se senta com os seus discípulos e ele vai trazer aos seus discípulos o quê? Uma orientação sobre coisas que vão acontecer no fim. Cada um deles vai ter uma abordagem diferente, no sentido de tempo, de alguns eventos que diferenciam. Todos eles acabam convergindo para o mesmo evento, que é a volta de Jesus no final das contas. E o que Jesus Cristo fala? Ele diz que ele vai comparar esse período em duas fases distintas. Uma que é conhecida como princípio das dores e outra que é conhecido como grande tribulação. E como já abordamos a semana passada, o princípio das dores, assim como a grande tribulação, à luz do que diz Apocalipse 12, à luz do conceito que nos é passado pelas cartas de Paulo, da formação da igreja, como Apocalipse também, em outros momentos, estabelece um conceito de uma gestação. Então a mulher, quando fica grávida, ela começa um processo de dores, porque ela começa a passar por um processo de transformação biológica, hormonal, física, o seu organismo muda, a configuração, mudam de lugares para adequar-se ao novo ser que vai ser gerado dentro dela. Então a mulher sofre uma grande transformação e isso começa a trazer o quê? Dores sobre o seu corpo, desgastes, dores, algumas com gravidez mais severas, com restrições mais severas no início da gravidez, outras menos, mas todas trazem o que? Alguns transtornos. E conforme a gravidez vai se avançando até o 9º mês, a última semana, o último dia do 9º mês previsto para o nascimento da criança, nós vemos que a mulher passou por uma grande transformação. E a mulher está numa posição de grande desconforto, até que veio o quê? O momento do parto. O momento do parto que começa com pequenas contrações, elas vão aumentando de intensidade e diminuindo o tempo entre elas, até que se desencadeia o parto e nasce uma criança. Então, à luz daquilo que nós entendemos na Bíblia, a grande tribulação diz respeito ao arrebatamento da igreja. A grande tribulação seria o momento que? O momento do parto. É o momento que marca o nascimento da igreja. Não o nascimento da igreja como instituição, porque a igreja não é uma instituição, não como a igreja como um organismo vivo, porque sendo um organismo vivo, e todos nós que temos o Espírito Santo fazemos desse parte desse organismo, e estamos espalhados sobre toda a face da terra, haverá um momento em que todas as pessoas, de todas as épocas, desde a crucificação até o dia do arrebatamento, de todas as confissões religiosas que tiveram encontro com Jesus, que são marcados não pela placa da igreja, mas são marcadas pela presença do Espírito Santo em suas vidas, vão ser ressuscitadas, vão ser arrebatadas, serão transformadas, serão arrebatadas e estarão com Jesus para sempre.
Então nos dá a entender que esse momento do nascimento da igreja é o momento mais agudo da grande tribulação, ou seja, é o momento que dá início ao momento mais agudo do sofrimento da grande tribulação. Ele está falando a quem? Aos seus discípulos, entendam. Esse texto não é um texto para o mundo. Ele não está falando para a sociedade, ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja, ele está falando para os seus discípulos, ele está falando para os seus seguidores. Então quando você começa o capítulo 24, ele começa narrando sobre o princípio das dores, podemos ir lá, capítulo 24 de Mateus, e ele começa do verso 3. No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda. O suceder essas coisas é o quê? A destruição do templo. Jesus havia dito, o templo será destruído, Jerusalém será destruída. Então, dentro dessa perspectiva, os discípulos perguntam: Senhor, quando vai acontecer a destruição do templo e a destruição de Jerusalém? E no segundo momento eles perguntam: quais sinais haverá da sua vinda? Certo? Então lhe respondeu Jesus: vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos angustieis, porque é necessário assim que acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então aqui Jesus está falando sobre o princípio das dores. Então ele está falando sobre o quê? Sobre terremotos, sobre pestes, sobre pragas, sobre guerra, sobre rumores de guerras, revoltas. Lá em Lucas ele vai completar essa relação com revoltas, com rebeliões, com pestes. Então Jesus está falando o quê? Isto é o princípio das dores. Na sequência ele diz, nesse princípio das dores, o que acontece com vocês, meus discípulos? Vocês serão atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo de vocês, meus discípulos, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então esse período de perseguição, de guerras, rumores de guerras, de pestes, de fome, de revoluções, de traição da igreja, de gente abandonando o evangelho, de gente traindo Jesus, de traições dentro da própria família cristã, quando homens, pais estarão vendendo seus filhos, filhos estarão entregando seus pais por não concordarem com sua fé. Se nós analisarmos a história da igreja nos últimos 2000 anos, isto sempre existiu. Desde que Jesus foi crucificado, desde que a igreja surgiu ali em Pentecostes, naquela proporção que foi o momento da descida do Espírito Santo, e ali começa a igreja, desde esse momento a igreja foi afrontada, a igreja foi perseguida, a igreja sofreu, a igreja se angustiou. E desde lá houve o quê? Houve rumores, guerras, pragas, pestes. E Jesus diz, estes serão sinais do quê? Da destruição do templo. Ou seja, quando o templo foi destruído, a igreja estava sendo perseguida? Estava. Os discípulos estavam sendo mortos? Estavam. Os cristãos estavam sendo odiados pelo mundo? Estavam. Filhos estavam traindo os pais e pais traindo os filhos? Estavam. Na época em que o templo foi destruído. Isso foi no ano 70 da era cristã. Ou seja, esses eventos ocorrem desde o início da igreja. E aqui vem a importância, porque a grande tribulação ela é algo marcante. É interessante que há algumas profecias que nós chamamos de pontuais. O princípio das dores não são profecias pontuais. Dá para entender isso? Como assim não são pontuais? Não há uma data. Se você chegar no ano 50 da era cristã, você vai descobrir que esses eventos estavam acontecendo sobre a igreja. Quando o templo e a cidade de Jerusalém foram destruídas, isso estava acontecendo sobre a igreja. 100 anos depois, a mesma coisa. 200 anos depois, a mesma coisa. 2000 anos depois, a mesma coisa. Todos esses quadros estão na igreja, e a igreja tem sofrido, e os discípulos de Jesus têm passado por todos esses quadros durante os últimos 2000 anos. Então você pode pegar esses eventos e localizá-los
em qualquer momento no passado, nos últimos 2000 anos. Sendo por isso que nós podemos analisar que o quê? O princípio das dores começou lá no início da igreja e vem vindo até os dias de hoje. Por exemplo, vamos pegar uma profecia que é específica. Foi profetizado lá em Isaías: eis que a virgem conceberá, e isto será um sinal. Quando Deus fala por meio de Isaías isso, ele fala para Israel: Israel, meu povo, eu vou dar um sinal de que o Messias nasceu, uma virgem conceberá. Então o nascimento virginal, por meio da Virgem Maria, por meio do nascimento virginal de Jesus, você entenda isso, era um marco, era como se Deus falando: eu estou te dando um sinal específico, não tem como você interpretar de outro jeito. Ou seja, uma virgem conceberá. Ponto final. Então é uma profecia específica. Quando Jesus nasceu, justamente se cumpriu essa profecia. De uma virgem nasceu o Salvador. Tá? Ou vamos ver uma outra profecia específica. Do Egito chamarei meu filho. Jesus perseguido pelo rei de Israel, naquela época, o rei... Uau, a memória da gente é uma maravilha, de vez em quando dá um branco geral, né? O rei Herodes tenta matá-lo. Jesus é levado por José, seu pai, juntamente com Maria, para o Egito, onde ele fica alguns anos. Quando morre Herodes, o que acontece? José é orientado divinamente a fazer o quê? A trazer Jesus novamente, e ele vai então para onde? Para a terra de Nazaré. Lá em Nazaré, se você ler o começo do Evangelho, você vai descobrir o quê? Quando se narra isto, vai dizer, por quê? De Nazaré, ele será chamado o quê? Nazareno. Então nós vemos que há algumas profecias que são específicas, elas se cumprem dentro de um momento específico. E nós temos que entender o seguinte: a grande tribulação, ela é marcante por um momento específico e por um evento específico. A grande tribulação não é marcante por uma doença. A grande tribulação ela não vai ser iniciada por meio de uma pandemia. A grande tribulação não vai ser iniciada porque caiu um meteoro na Terra. A grande tribulação não vai ser iniciada porque houve um grande tsunami, ou está havendo uma grande fome, ou houve uma grande guerra. Nenhum desses sinais abordam ou define o início da grande tribulação. Porque nós temos que nos ater à especificidade da profecia. Aquilo que é específico, aquilo que é pontual, é claro. E olha o que diz o verso 13. O verso 13 do capítulo 20, verso 15 do capítulo 24 de Mateus, ele vai trazer justamente o que? Essa especificidade, este ponto específico. E qual é? Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem sobre o eirado não desçam para tirar de casa alguma coisa, o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem depois haverá. Não tivessem esses dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então perceba, aqui Jesus está sendo bem claro, há um evento marcante, definido e claro. Qual é esse evento? O abominável da desolação. Como assim abominável da desolação? Ele diz então, fazendo referência ao quê? A um outro texto que está lá na profecia de Daniel, livro do profeta Daniel. Então ele diz, olha, quando você pois vir o abominável da desolação, que disse Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então aí começa a grande tribulação. Aí começa o momento mais agudo. Entenda que o parto ele é agravante, o nascimento é agravante, a dor de parto é agravante. E é toda uma sequência de eventos que vem, digamos assim, na consequência desse parto. Tá certo? Então veja, aqui ele está falando que o marco do arrebatamento, o marco da grande tribulação é o quê? É o surgimento do abominável da desolação. E o que vem ser isso? Para poder entender isso, você tem que voltar a alguns livros da tua Bíblia e ir até o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 9 de Daniel.
No capítulo 9 de Daniel, é justamente o texto que Jesus está usando como ponto de referência, ou seja, Jesus faz a ligação entre os dois pontos. E ele diz aqui, justamente isso. Quando chega a partir do verso de número 20, ele vai falar o quê? Sobre um período que vai acontecer sobre o povo de Israel. É interessante isso, aqui ele faz um link entre duas descendências, dois povos escolhidos, que é o povo de Israel e a igreja. Os dois povos eleitos, Israel e a igreja. E ele vai fazer então um paralelo com esse texto, porque a profecia de Daniel, ela já não é específica para os discípulos de Jesus. Ela é específica para os povo de Israel. Tanto é que veja o que diz o verso 20. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, ou seja, estava orando por Jerusalém, estava na presença de Deus, orando pelo povo de Deus, orando pela cidade de Deus, pedindo perdão por mim, pedindo perdão pelo pecado do meu povo. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão no princípio, veio rapidamente, voando, me tocou a hora do sacrifício, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Preste atenção no verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Preste atenção no verso 24, que do verso 24 ao verso 27 se concentra esta profecia que culmina no surgimento do abominável da desolação. Diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para pôr fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ou seja, ele está dizendo que num período de 70 semanas haveria vários eventos que culminariam o quê? Na unção do Santo dos Santos, que no caso aqui não é um lugar, não é o Santo dos Santos nem do tabernáculo mosaico, não é o Santo dos Santos do templo de Salomão, mas sim é o Santo dos Santos, a pessoa de Jesus, porque Jesus é o Santo dos Santos, a própria pessoa de Jesus. O Santo dos Santos do tabernáculo, o Santo dos Santos do templo, era uma pré-figura daquele que Jesus Cristo é, que Jesus é o Santo dos Santos. E diz o quê? Então ele vai definir um período. O que são essas 70 semanas? Nós temos nos vídeos anteriores colocados no YouTube estudos mais específicos sobre as 70 semanas. Então nós não vamos nos deter nisso. Depois você pode pesquisar, coloque aí, pastor Adalberto Maiorini, 70 semanas de Daniel. Você vai encontrar esse estudo, tá bom? Mas 70 semanas seria um período de 490 anos. E eles seriam separados em 3 grupos. Os 2 primeiros grupos, que seriam 62 semanas, mais 62 semanas, mais 7 semanas. Que seriam 61 semanas, mais 7 semanas. Vejam só o que ele diz aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem, da restauração para a edificação de Jerusalém, até o ungido, até a vinda de Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, que dão 69, certo? 69 semanas, fica faltando uma. Depois ele vai discorrer. Depois das 62 semanas, que aqui no final seria 62 mais 7, então seriam 69, no final dessa 69ª semana, o ungido será morto, está falando de Jesus, é quando Jesus Cristo morre, já não estará, ou seja, Jesus seria levado aos céus, o povo de um príncipe que há de vir. Um príncipe que há de vir. Haverá um povo e um príncipe que há de vir deste povo. O povo é deste príncipe, esse príncipe há de vir, ele não chegou. Esse povo, não o príncipe, destruirá a cidade e o santuário. Vejam que aqui você linka as duas profecias, Daniel 9 com Mateus 24, porque ela pergunta dos discípulos qual era. Qual será o sinal destas coisas, de que o templo será destruído e que o templo será destruído? É que ele fala, olha, quando o ungido for morto, será também neste período, pelo mesmo povo que mataram o ungido, será também destruído o quê? Destruído a cidade e o santuário. Isso foi no ano 70 da era cristã. O fim da cidade,
O fim do templo será num dilúvio, não no sentido de água, mas no sentido de juízo. E até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ou seja, desde que o templo foi destruído no ano 70, desde lá Israel está em guerra, em convulsão, em conflitos com nações, com povos, com etnia, com perseguições locais, com perseguições mundiais e por aí vai. É interessante que aqui encerra-se um período de 69 semanas e fica faltando um período somente de uma semana. E esta uma semana que falta, ela é como se fosse um espaço de tempo, um parênteses, no qual neste período seria o quê? O princípio das dores, onde seria gerada a igreja. E o que acontece? É como se Deus tivesse dado pausa nas 70 semanas, chegou na 69ª semana, ele parou a contagem, e a partir daí começa o período da graça, o período da igreja, a era da igreja, não do povo de Israel, porque essa profecia diz respeito ao povo de Israel. Então começa o período da graça, que vem vindo até os dias de hoje. E esse período da graça terá um fim. Qual será o fim do período da graça? Com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja encerra o período da graça. Então, da mesma forma que Jesus morreu e a igreja caminhou durante um período de 40 anos propriamente, desde a morte de Jesus até a destruição do templo, nós tínhamos dois povos eleitos sendo tratados por Deus ali de forma clara. A nação de Israel, que estava em Israel, com o templo, com a adoração, com o culto, tínhamos o culto judaico e tínhamos o culto cristão. Durante esse período que, paralelamente, estava ali o quê? A igreja e o povo de Israel, até o ano 70. Quando ocorre o ano 70, o templo é destruído, Jerusalém é destruída. E a partir do ano 70, o que? O povo de Israel é disperso para todas as nações e a igreja começa a contar a sua história, como povo escolhido, como povo distinto, e vem vindo até os dias de hoje. Quando chega em 1948, começa a haver novamente o quê? O retorno do povo de Israel para a terra da Palestina. E em 1948 começa o Estado de Israel. Então, de 1948, o que aconteceu novamente? Então, do ano em que Jesus foi crucificado até o ano em que Jerusalém foi destruída, a igreja e o povo de Israel estavam debaixo do cumprimento de promessas. Certo? Quando encerra-se a destruição de Jerusalém e do templo, então as promessas de Deus é como se paralisado um processo e Deus começa a trabalhar com foco principalmente o quê? Na história da igreja, que vem até 1948. Em 1948, Deus resgata a profecia de Daniel e reintroduz o povo de Israel onde? Na terra de Canaã, na terra da Palestina. E ali então começamos a ver novamente o quê? De 1948 até hoje, 2020, nós vemos que a igreja caminha paralelamente com o povo de Israel. Então Deus está trabalhando com a igreja e Deus está trabalhando com a nação de Israel. Porque do ano 70 até o ano de 1948, Israel existiu como povo, mas ele não existiu como nação. Podemos entender isso? Então o que acontece? Quando chega aqui em 1948, a igreja começa a andar em paralelo com o povo de Israel. São as duas promessas sobre o reino de Israel, sobre a igreja, a palavra de Deus, as promessas de Deus, os propósitos de Deus, e de repente Jesus chega e diz para os seus discípulos, as duas histórias vão convergir. E a profecia que diz respeito a Israel e a profecia que diz respeito à igreja vão encontrar-se no mesmo personagem. Qual é o personagem? Veja o que diz o verso 27. Esse príncipe que há de vir, ele dará início a esta nova fase. Ele dará início a esse novo momento em que o povo de Israel como nação vai fazer o quê? Olha o que diz o verso 27. Ele, o príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem é este? É o anticristo. É o falso profeta. É o anticristo. É o inimigo de Cristo. É aquele que vem para ser a encarnação de Satanás na terra. É aquele que há de reger o mundo num período de uma semana, que seriam 7 anos. Isso é explicação para outro dia. Né? No vídeo, como disse anteriormente, você pode ouvir os outros estudos e ter uma interação sobre esse assunto. Mas essa última semana o consenso é que é um período muito curto, de uma semana. Uma semana. E o que marca o início dessa semana é o surgimento desse príncipe
que faz um tratado com Israel. Se é um tratado de paz, se é um tratado de colaboração, se é um tratado de livre comércio, não importa. O que ele faz é um tratado com Israel, ele faz uma aliança com Israel. E é interessante o quê? Que diz o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Entenda, na metade da semana ele não anula a aliança. Ele não anula o contrato que ele tem com Israel. Mas na metade da semana ele vai fazer algo inédito. Ele vai interromper o quê? O sacrifício. Peraí, então aqui há algumas coisas importantes. Então vamos ler tudo, depois voltamos para explicar por pormenores. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aqui então vem a expressão que Jesus Cristo usa sobre a asa das abominações, ou seja, é algo abominável, é algo nojento, é algo ofensivo, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, a aliança do anticristo, a aliança desse personagem, desse príncipe que há de vir, será por um período de 7 anos. E no meio da semana, ele vai fazer o quê? Cessar o sacrifício. E é interessante que quando ele faz cessar o sacrifício, é que vem a definição do quê? Da abominação. A abominação desoladora, que vai trazer desalento. E o que define isso? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Então aqui, vamos ver. Segundo a cultura judaica, onde eram oferecidos os sacrifícios? Os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo, primeiramente, mas depois da construção do templo, todo o culto passou a ser realizado onde? No templo. Onde o sacerdote oficializava o sacrifício? No templo. Onde o sacerdote apresentava o sangue diante da Arca da Aliança? No templo. Então aqui está dizendo o quê? Que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Mas espera aí. Se você acompanha a história do povo de Israel, você descobre que desde o ano 70 da era cristã até os dias de hoje, nunca mais se ofereceu sacrifício, porque não há mais lugar de oferecer sacrifício. Porque tanto o tabernáculo mosaico não existe, como também o templo foi destruído. Então aqui nós podemos chegar a uma conclusão simples. Irmãos, antes que o anticristo assuma seu poder, se manifeste como o abominável da desolação que fará cessar o sacrifício, será necessário construir um lugar onde o sacrifício será oferecido. Dá para entender essa simples comparação? Então, antes de que o sacrifício seja retirado, é necessário que se construa um lugar para o sacrifício. Por isso, então, de forma geral, os teólogos, os estudiosos do Apocalipse, os estudiosos de escatologia, têm como senso comum: o templo de Jerusalém será reconstruído. Já há várias evidências junto ao povo de Israel, isso você encontra em sites, você pode inclusive entrar em sites do povo lá de Israel, do governo de Israel, que falam a respeito disso. Sobre o quê? Há 2 anos atrás houve a primeira formação de sacerdotes de Israel, uma escola de sacerdotes, para a oficialização de sacrifícios. Foram desenvolvidos por meio de descobertas arqueológicas o tecer das vestes sacerdotais de acordo com os padrões que eram definidos na lei mosaica, porque as roupas dos sacerdotes tinham que seguir um padrão, assim como a roupa dos levitas seguia um padrão de tecelagem. Além disso, há o desenvolvimento de uma raça de animal que deveria ser sacrificado, que era chamada de res ou bezerra vermelha. Ela deixou de existir, entrou em extinção por meio de manipulação genética. Há 2, 3 anos atrás voltou a existir essa raça. Então há várias evidências. A escola de sacerdotes, a questão da oficialização, os animais que foram desenvolvidos especificamente para culto. Então Israel já está trabalhando aceleradamente para que o culto seja restabelecido. Só falta o quê? O lugar. Então, dentro dessa perspectiva, o que se espera? Que muito em breve Israel dê início às obras do terceiro templo. O primeiro templo foi o templo de Salomão, o segundo templo foi a reconstrução de Neemias, chamado por quesito de restauração, o terceiro templo, alguns chamam de terceiro templo, o templo que foi restaurado por Herodes, por isso que Herodes era um rei muito querido, porque havia um investimento, uma preservação da cultura judaica nos seus dias. Então, vamos chamá-lo de terceiro templo aqui. O terceiro templo, que não seria nem o construído por Salomão, porque foi destruído juntamente em cima com o que foi restaurado por Neemias. Então, esse terceiro templo,
Esse terceiro templo, foi restaurado por Esdras. Neemias restaurou a cidade, Esdras restaurou o templo. Então veja, nesse terceiro templo que será construído, será novamente oficializado o culto judaico, com o sacrifício, celebrando ao único Deus, com o candelabro, com os pães da proposição, com a arca da aliança, e por aí vai. Então todos esses itens estarão participando desse momento de culto. E o que diz o quê? É que este personagem, ele vai fazer cessar o sacrifício. Beleza? E aqui ele se diz, aqui é o surgimento do abominável da desolação. É quando ele, não é necessariamente quando ele faz aliança, mas é quando ele faz cessar o sacrifício. Então nós podemos entender que entre um período e outro há distinção de tempo. Não acontece no primeiro momento, ele assume, ele faz uma aliança, ele faz um pacto com Israel e imediatamente ele faz cessar o sacrifício. Há um processo de aceitação, há um processo de credibilidade que ele vai desenvolver, há um processo de ganho de poder, no qual neste período de ganho de poder, ele vai se manifestar às nações e ele vai ser reverenciado como Deus. Tanto é que quando Jesus Cristo, então voltando lá para Mateus 24, ele diz, quando vocês virem o abominável da desolação. O que é o abominável da desolação? Quando vocês virem uma pessoa que estiver no tabernáculo, ou melhor, estiver no templo de Jerusalém, e ele então entrar no templo de Jerusalém e suspender o sacrifício. Pastor, mas isso aí tem base no Novo Testamento? É só esses dois textos? Não, há um texto muito mais amplo e muito mais completo, que então é nos dado por Paulo. Se você está com a sua Bíblia, você pode ir até o livro, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. E ali se torna muito mais evidente o que vem a ser esse abominável da desolação e o que ele vai fazer. Segundo Tessalonicenses, capítulo número 2. Veja a importância disso. Como dissemos, a convergência do abominável da desolação converge tanto a história do povo de Israel como a história da igreja. E olha o que diz o capítulo 2, começa da seguinte maneira. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, ele está falando do quê? Do arrebatamento. Irmãos, está falando lá para Tessalônica, está falando para mim, está falando para você, o quê? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, nós vos exortamos, ou seja, nós de forma muito severa queremos ensinar você. Aqui não vos demovais, aqui não se mova da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, tribulações, perseguições, dores, angústias. E ele está falando, olha, não importa o que digam, pode ser por carta, por epístola, pode ser por YouTube, pode ser pelos influencers da internet, não importa, ele está dizendo, ninguém demova, você não retire, não demova da tua mente esse conceito. O nosso encontro com Ele não acontecerá hoje, do jeito que está. Porque há um evento marcante que define a proximidade imediata do arrebatamento. Tá? Qual é esse evento? Ele diz, ninguém de modo nenhum vos engane. Porque veja, o engano trabalha em cima de desviar os teus olhos dessa verdade. De colocar fumaça nos teus olhos, para que você considere que o coronavírus seja a grande tribulação. O coronavírus não é a grande tribulação. Ele faz parte do princípio das dores. Ele pode influenciar para a grande tribulação? Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso. Veja o que diz. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, o nosso encontro com Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o desvio da fé genuína, e seja revelado o homem da iniquidade. Não é uma instituição, não é uma igreja, não é um grupo, não é a nova ordem mundial. É o quê? É um homem. O homem da iniquidade, o filho da perdição. E preste atenção no que ele faz. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como for o próprio Deus. Percebe aqui?
Jesus diz o quê? Quando o abominável da desolação estiver no lugar santo. O que é o lugar santo? É o santuário, é o templo. Daniel diz, quando, pois, no meio da semana ele fará cessar o sacrifício. Onde é oferecido o sacrifício? No templo. E aqui Paulo está dizendo que ele vai sentar onde? Ele vai se levantar, esse homem da perdição, ele vai se levantar contra tudo que é Deus, ou se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Onde é o santuário de Deus? O santuário de Deus, segundo a cultura judaica, é o quê? Voltando para Daniel e voltando para Mateus, é o templo de Jerusalém. Ele vai se assentar no templo de Jerusalém e vai fazer o quê? Diz aqui, assentar-se no santuário de Deus, e ele se ostentará como se fosse o próprio Deus. Percebe? Este é o abominável da desolação. Por que ele vai fazer cessar o sacrifício? Porque o sacrifício que é oferecido no templo de Jerusalém é um sacrifício oferecido a Jeová. É um sacrifício oferecido ao Deus de Israel. Quando o anticristo assumir esse papel, ele se tornará abominação desoladora quando ele entrar no tabernáculo e dizer, não, parem de adorar a Jeová. Parem de adorar a este Deus, porque eu sou Deus. Adorem a mim, ofereçam sacrifício a mim, reverenciem a mim, eu sou Deus. Este é o abominável da desolação. Então entenda isso de forma bem clara. O que marca o início da grande tribulação é o surgimento do anticristo. É o surgimento desse personagem. E o momento mais agravante não é meramente o surgimento dele como um personagem na história, como um personagem político, mas é quando ele se manifesta como se fosse o próprio Deus. Ele assume um poder divino, ele assume um poder sobrenatural. E na sequência ele diz, não vos recordais que desde ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e que agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Ou seja, existe um poder na terra que impede o anticristo de assumir o seu governo. Impede essa agenda de Satanás. O que é este poder? Com efeito, o mistério, o ministério, a ação da iniquidade, do diabo, do príncipe das trevas, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem impede o agir do diabo? É o Espírito Santo, que age por meio da igreja. Por que então Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? É porque a igreja é uma instituição fantástica? Não, é porque o Espírito Santo está dentro do cristão. E quando o Espírito Santo está no cristão, as portas do inferno recuam diante dele. Por que Satanás recua? Recua porque nós carregamos a Bíblia debaixo do braço? Recua porque nós lemos a Bíblia? Recua porque nós fazemos oração? Não, ele recua porque em nós está o Espírito Santo. Porque o que nos dá autoridade sobre as obras das trevas é justamente a pessoa do Espírito Santo. Mas no dia do arrebatamento, o Espírito Santo será afastado. Ele não será tirado da terra, porque ele é onipresente. Seria impossível afastar o onipresente. Mas ele será tirado desta missão o quê? Que a igreja tem, de forçar a porta do inferno. Não é o inferno que deveria forçar a igreja, é a igreja que deveria forçar o inferno. Invadir o inferno, dominar o reino das trevas, conquistar almas, resgatar almas. Essa é a função da igreja. E aqui Paulo está dizendo, olha, que você não seja enganado. Porque este ser vai assumir este poder quando? Quando na agenda de Deus chegar a hora de Deus retirar o seu espírito. Que é o único poder que impede dele agir no mundo de hoje. Consequentemente, o que isso vai gerar? Diz o texto, o ministério da iniquidade opera até que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado quem? O iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vida. Ou seja, aqui ele diz claramente, quando que este ser divino, sobrenatural, com todo o poder de Satanás vai agir? É quando ele entrar no templo e se declarar Deus. Por quê? Porque estará no momento da retirada do Espírito Santo, que é o arrebatamento da igreja. O interessante é que Paulo diz claramente, olha o que diz o verso 1 do capítulo 2 que estamos lendo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com eles, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa fé com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor.
nenhum de modo nenhum vos engane, porque isto, nosso encontro com Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então a pergunta, temos o coronavírus. O coronavírus é um sinal é uma marca da grande tribulação? O que você pode deduzir dessa profecia? Não é. Não é o sinal da grande tribulação. Tá? Não é o sinal da grande tribulação. Por que não é? Porque o que marca de forma específica o início da grande tribulação é o surgimento desse líder, desse personagem fundamental. E o que marca o momento crítico, digamos assim, mais severo, que é o nascimento da igreja, o momento quando a igreja será arrebatada, é justamente o que? A manifestação dele como encarnação de Satanás, como recebendo todo o poder de Satanás. Se você vai em Apocalipse, no capítulo 3, veja, no capítulo 6, você descobre que há um roteiro em Apocalipse. Se considerarmos o Apocalipse como uma sequência de eventos lineares, o capítulo 6 é o início do surgimento, o cumprimento do Apocalipse começa quando? No capítulo 6, verso 1. E qual é o momento? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro e um arco, e foi-lhe dado coroa, e ele saiu vencendo para vencer. A semana passada nós já falamos sobre isso. Esse primeiro personagem que surge aqui, quem é? É o anticristo. O que é interessante é que ele vai se desenrolar, você vê que ele não aparece citado em nenhum momento aqui. A partir do capítulo 6, até o capítulo de número 11, o anticristo não é citado. Nem como líder político, nem como nada. Ele surge como líder político, ele tem projeção, ele tem crescimento, mas você vê que ele vai ter um papel muito importante no capítulo 11 de Apocalipse. Por quê? Porque é quando ele vai ganhar este poder sobrenatural para poder matar 2 pessoas específicas. Olha o que diz o capítulo 11. Verso de número 11 do capítulo 11. Perdão. Verso 7 do capítulo 11. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, que é o anticristo, pelejará contra elas e as vencerá e as matará. E os seus cadáveres ficarão estirados em praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então aqui não está falando nem de Sodoma, nem está falando do Egito, está falando de Jerusalém, que é tido como uma cidade de origem pecaminosa, duvidosa, com muitos falsos deuses, falsos conceitos. E diz que os seus cadáveres ficarão expostos nessa cidade. Então, preste atenção no verso 9, então muitos dentre os povos e tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Preste atenção, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que o viram sobreveio grande temor. E as 2 testemunhas ouviram uma grande voz vindo dos céus, e disse-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu, na nuvem, e os seus inimigos o contemplaram. O que acontece logo na sequência desse evento? No verso 15, ocorre o arrebatamento da igreja. Interessante, então veja, há um personagem que surge no capítulo 6, que ele vai crescendo em projeção, ele vai crescendo em poder, até chegar num ponto que ele consegue matar 2 personagens bíblicos de forma pública, em praça pública, diante das câmeras de televisão, porque aqui a gente vê uma profecia se cumprindo na tecnologia de hoje. Você pode viver por algo que na década de 60 era tido como ficção científica, que é um celular. Um celular você pode me ver agora por meio de um celular, uma transmissão de vídeo. E aqui está dizendo que o mundo inteiro verá esse embate dessas 2 testemunhas com esse personagem. E ele vai vencê-los, e ele vai matá-los. E quando será isso? Olha que interessante o texto como é específico.
Veja o que diz o verso 3 do capítulo 11. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem, ou seja, elas têm poder para fazer uma seca de 3 anos e meio, a semelhança de Elias, para converter em sangue as águas, referência aos milagres de Moisés no Egito, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem, ou seja, os flagelos não estarão definidos por Deus, como Deus dizendo, agora vai ser a primeira praga, agora vai ser a segunda praga, agora a terceira praga, como foi nos dias de Moisés. Aqui está dizendo que a autoridade desses homens serão tanta, que eles poderão, ao bel prazer deles, determinar pragas a qualquer momento, a qualquer hora, dependendo do ânimo deles. E o que eles vão atrair sobre si? O ódio das nações. O ódio do povo judeu, o ódio de Israel, o ódio das nações, onde eles estarão exercendo seu ministério. Em Israel, principalmente com foco na cidade de Jerusalém. E o que vai acontecer? Surge esse personagem que os mata. Os mata quando? Vamos lá de novo? Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho. Quando se conclui o testemunho? 3 anos e meio. Certo? 3 anos e meio. Eles vão ter 3 anos e meio de ministério, de trabalho. E é interessante aqui, que olha só, aqui esse personagem mata essas 2 testemunhas, essa besta. Quando chega no capítulo de número 13, fala novamente sobre o anticristo. E o anticristo vai ter uma missão. Qual é a missão dele? Diz o verso número 5. Foi-lhe dado, capítulo 13, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir quanto tempo? Quanto tempo depois do capítulo 11 o anticristo vai ter para agir? Segundo a tua Bíblia, você pode ver, são um período de 42 meses, que é equivalente ao quê? A 1260 dias, que também é equivalente ao quê? A 3 anos e meio. Então entenda, quando que lá em Daniel 27, 9, 27 diz o quê? No meio da semana fará cessar o sacrifício. Jesus diz, quando pois virdes o abominável da desolação, onde? No santuário. Quando, Paulo já vai dizer, quando virmos este personagem, o homem da perdição, o filho da iniquidade, no lugar santo e ostentando-se como se fora Deus, quando que será tirado o sacrifício? Meio da semana, 3 anos e meio. Quanto tempo as 2 testemunhas estarão trabalhando? 3 anos e meio. Quanto tempo depois da morte das 2 testemunhas o anticristo terá para agir? 3 anos e meio. Quando ficou o momento em que ele assume como Deus, que ele faz cessar o sacrifício e que ele mata as 2 testemunhas mostrando o seu poder e fazendo com que o povo venere? O meio da semana. Percebem a similaridade? Percebem, acompanham o raciocínio? E dentro dessa perspectiva, o que vai acontecer então? Nós vemos aqui que ele passa a reinar. E ele passa a reinar e ele vai ter 42 meses para quê? Para proferir blasfêmias contra Deus e difamar o tabernáculo. O tabernáculo, quem é o tabernáculo? O tabernáculo é o templo, é a habitação de Deus. Mas espera aí, ele vai difamar um prédio? Não, olha a resposta aqui qual é. Nesses 42 meses ele vai blasfemar contra Deus e ele vai difamar, a saber, o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Quem é o tabernáculo de Deus hoje? Quem é o templo do Espírito Santo hoje? A igreja. A igreja depois do arrebatamento estará onde? Estará com Deus. E durante 42 meses o anticristo estará blasfemando, tentando difamar a igreja, fazendo com que a humanidade se revolte contra a igreja, se volte contra a igreja, se volte contra Cristo e se volte contra Deus. Não é o que Paulo diz lá? Que ele se levantará contra tudo que é objeto de culto e tudo que se chama Deus. Percebe a ligação desses 4 eventos? Daniel 9, 27, o príncipe que há de vir, que fará cessar o sacrifício no meio da semana, e depois disso virá a abominação. Mateus 24, assim como Lucas e Marcos, do sermão profético, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo,
Quando você vir o homem da iniquidade do lugar santo, tendo-se como Deus, e lá em Apocalipse 11, quando ele se levantar e for reverenciado pelo mundo como o único capaz de matar as duas testemunhas que ninguém conseguia matar, mostrando seu poder divino. Acontece o arrebatamento e ele vai ter um período de 42 meses para agir. Então vejam só, dentro dessa junção de eventos que acabam se complementando, nós podemos chegar a uma conclusão clara. Quando Jesus fala da grande tribulação, ele diz que o que é marcante para o surgimento, para que nós possamos dizer, irmãos, nós estamos na grande tribulação. O que é? Qual que é a conclusão que você chega? É que o anticristo chegou. É que ele tomou o poder. É que nós o vemos, não vemos somente como um líder político. Não vemos somente como um líder, talvez com uma influência religiosa. Mas nós vamos vê-lo como ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar como Deus e nós vamos vê-lo. E quando isso acontecer, a igreja será arrebatada. Daí você pode falar, mas pastor, Jesus disse que nós não podemos saber o dia nem a hora, porque nós não podemos marcar uma data. Se eu souber que é o anticristo, e nós saberemos, saberemos. Paulo diz claramente que nós vamos saber quem ele é. Se eu sei quem é o anticristo, se eu sei que ele vai ter 3 anos e meio para agir, se eu sei que imediatamente a ele fazer cessar o sacrifício, vem o arrebatamento. Então, surgindo o anticristo, eu posso marcar 3 anos e meio? Entenda, Jesus ele deixa bem claro no capítulo 24 de Mateus, o quê? Ele não especifica a hora, o dia, ele não especifica o ano, mas ele especifica o que? As estações. Ele diz, ficai atento às estações, ficai atentos aos sinais. E se você for comigo agora, de forma bem clara, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, nós encontramos uma declaração fantástica de Paulo. Paulo vai falar sobre arrebatamento nesse capítulo, no capítulo 4. E olha, então ele começa no verso 3 falando sobre o arrebatamento, sobre o nosso encontro com Jesus, que Jesus trará em sua companhia os que dormem, que nós não devemos nos entristecer com relação aos que já morreram, porque Jesus os trará em sua companhia, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, e os mortos e os vivos transformados serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E ele então chega no verso número 1 do capítulo 5, diz, verso número 18 do capítulo 4, dando a entrada do capítulo 5. Ele diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora, olha que coisa fantástica. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Tá? Pois, vós mesmos estáis inteirados com precisão, não com dúvida, não com total cegueira ou ignorância, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Certo? Então ele está dizendo, irmãos, vocês estão inteirados que quando Jesus vier, ele vai vir como um ladrão de noite. Certo? Mas algo que se esquece quando se pega esse versículo é lermos o versículo de número 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Lhes sobrevirá. Ele está falando que o dia virá como um ladrão. Para quem? Esse dia como ladrão não diz nos sobrevirá. Diz o quê? Sobrevirá sobre quem? Sobre o mundo. Sobrevirá sobre a sociedade. Eis que sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto. Percebem novamente a ideia do parto? A grande tribulação, a dor de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora olha o versículo número 4, acho fantástico isso. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos surpreenda. Irmãos, eu não sei o dia nem a hora, mas a igreja estará preparada para o arrebatamento, e nós estaremos naquela expectativa. Meus irmãos, vai ser essa semana, está chegando. Eu não sei qual dia dessa semana, mas vai ser essa semana, vai ser esse mês, vai ser esse ano. Não vai ser aquela questão meramente, vai acontecer daqui uns 2000 anos. Uma vez eu participei de um congresso no Paraná, um congresso de liderança da Igreja Presbiteriana Independente, e o líder nacional da igreja, isso foi em 1996, eu participei desse congresso, e o líder da igreja tinha um projeto desafiador.
Ele lançou um projeto para a gente, a nível de denominação nacional, e disse assim, este projeto prevê um plano para os próximos 230 anos, onde nós estaremos, nos próximos 230 anos, abrindo no Brasil 230 igrejas, uma por ano. Percebe? Ele tinha uma grande visão de fé, né? Se ele falasse, se nós fôssemos abrir em Campinas 230 igrejas, mas 230 anos, é a mesma coisa que você fazer dívida para o teu bisneto. Né? Uma coisa fora de propósito. E aqui ele está dizendo justamente o que? Olha, este dia vai pegar o mundo de surpresa, mas não vai pegar a gente de surpresa. A gente pode não saber a hora, pode não saber o dia, mas no nosso coração vai estar assentado aquele sentimento. Está chegando. Está chegando. E não vai ser aquela questão, será que é a grande tribulação? Será que é o princípio das dores? A gente vai saber exatamente. Por quê? Porque o Apocalipse nos dá um roteiro dos eventos. E os eventos vão estar acontecendo e a gente vai saber o quê? Uau, essas coisas estão acontecendo. E a coisa vai se agravar. Vão surgir as duas testemunhas. Eu sei que as duas testemunhas também é o outro sinal marcante. Elas vão ter uma manifestação de 3 anos e meio, 1260 dias. Então esses dois personagens serão renomados no mundo inteiro. O mundo inteiro vão conhecê-los. Então nós saberemos quando surgirem as duas testemunhas. Quando elas surgirem, nós sabemos que elas vão trabalhar quanto tempo? 3 anos e meio. Quando surgir o anticristo, nós saberemos quanto tempo ele tem para matar as duas testemunhas. Quanto tempo é? 3 anos e meio. Quando que ele assume seu poder? No meio da semana, 3 anos e meio. Então nós sabemos que esses eventos acontecerão de forma clara. E nós estaremos o quê? Acompanhando, vendo, notoriamente. Então nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós estaremos sabendo o que? Da proximidade. Proximidade. Então, não se deixe enganar. Tanto que a palavra de Paulo aqui é, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não se confunda, não perturbe a sua mente, o seu coração, por causa dessas observações sem fundamento, meramente da cabeça de alguém falando, não, aconteceu uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, isso é a grande tribulação. Não, a Terceira Guerra Mundial, se ocorrer, não é a grande tribulação. A guerra de Gog e Magog não é a grande tribulação. Uma epidemia que mate metade da população mundial não é a grande tribulação. Porque isso já aconteceu antes, pode acontecer de novo. E por aí vai. Então há muitos eventos. Então guarde o teu coração nisso. Estejamos atentos às mudanças do mundo. Daí você pode falar, mas pastor, o coronavírus tem alguma coisa que pode facilitar, preparar o mundo para o governo do anticristo? Não tenho dúvida. Li um artigo hoje da Folha de São Paulo, onde alguns países já estão procurando a China para que haja um controle tecnológico da população para poder conter o vírus, que é o que a China fez. A China é um país totalitário. É um país onde não há liberdade de expressão plena. Onde você, não sei se você sabe, mas você não tem acesso ao Google, você não tem acesso ao Facebook, você não tem acesso ao WhatsApp, você não tem acesso a nada disso. Porque tudo que o povo chinês tem acesso é fiscalizado pelo governo. Tudo, sem exceção. Não existe nenhum aplicativo de celular, de computador, que é permitido acesso a qualquer rede externa. Tanto que lá na China, a internet ela é governada, dirigida pelo governo, administrada pelo governo, e eles têm um controle total do que é acessado. Então a China é um país totalitário. E nós vemos o quê? Que a primeira atitude que ela fez como país totalitário foi isolar o país. E o que os países, na consequência, tiveram que fazer? Isolar o país. Nós vemos então que mais do que nunca a democracia passou a estar em xeque. Por quê? As decisões que têm sido feitas de fechar os países é uma decisão totalitária. Só que não para por aí. Porque dentro dessas decisões totalitárias, cada vez mais se exige ou se espera que haja um controle total. Para vocês perceberem o cúmulo do absurdo do totalitarismo, nas Filipinas hoje, o presidente das Filipinas estabeleceu o quê? Que qualquer pessoa que sair de casa furando a contingência, furando a quarentena, será morto. Foi dado pena de morte para quem foi encontrado na rua sem razão. Então é para matar. Então o totalitarismo é o que está
em todos os países. E vejam, isso está na Alemanha, país democrata. Está na Itália, país democrata. Está na França, país democrata. Está na Inglaterra, país democrata. Estados Unidos, Brasil. E os outros países? Países totalitários como Rússia, estão fechados. Países totalitários como Irã, está fechado. E por aí vai, o mundo inteiro está se fechando. E há preocupação que nós temos que verificar as pessoas. Então a previsão é que muito em breve você não possa sair de casa sem o celular, porque o celular vai te dizer exatamente para o governo onde você está, em que lugar você está, qual o lugar, o que você provavelmente esteja fazendo naquele lugar. Há um incentivo das organizações da OMS que muito em breve haja um controle maior do que isso, de que a tua saúde seja administrada via virtual. Sendo assim, o governo teria como saber se você está gripado, se você está com febre. Porque com isso, se ele souber quem está gripado ou quem está com febre, automaticamente ele pudesse isolar essa pessoa de um contágio maior. Percebe o risco? Agora você vai falar, mas o que isso tem a ver com o anticristo? Simples. O governo do anticristo é um governo ditatorial, é um governo totalitário. Tanto é que quando você chega no capítulo 14 de Apocalipse, se você quiser abrir a sua Bíblia ali, você vai descobrir o quê? Que a administração do anticristo será totalitária, de governo e de controle total. E veja o que diz aqui, no capítulo 13 de Apocalipse, fala sobre o falso profeta, nós vamos falar a respeito dele hoje, mas diz o verso 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O que marca o início o abominável da desolação não é ele entrar no santuário e receber adoração como se fosse o próprio Deus. Aqui o falso profeta vai promover o culto à besta, vai promover o culto ao anticristo. E quem não adorá-lo será o quê? Será morto. Ou seja, liberdade de expressão? Nenhuma. Liberdade de culto? Nenhum. Quem não aceitar o culto ao anticristo será morto, será executado. E diz assim: e a todos os pequenos, os grandes, os ricos, aos pobres, aos livres, aos escravos, ou seja, independente de classe social, de etnia, de posição, de condição, diz o quê? A todos, aos ricos, aos pobres, aos livres, aos escravos, faz que lhe seja dada em certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número da besta. Ou seja, você não compra, você não vende, porque se você receber a marca da besta, daí você vai falar, mas é um chip? Tudo indica que sim. A tecnologia que o mundo tem desenvolvido, tudo caminha para um equipamento que seja subcutâneo, que vai passar o quê? Informações, que vai poder transmitir informações via satélite suas, para qualquer governo, para qualquer instância, seja a Receita Federal, seja o Ministério da Saúde, seja a Polícia Federal, qualquer coisa. Localização de onde você está, com quem você está, próximo de quem você está, com quem você se encontra, quem você fala. Isso se não pensarmos nas tecnologias mais avançadas, que por meio de um chip subcutâneo você poderia fazer ligações com celular, com internet e por aí vai, já entrando numa questão de ficção científica. Daí você fala, é ficção científica, mas o celular, se você assistir 2001, Uma Odisseia no Espaço, a ideia do celular lá era uma ficção científica. Se você assistir filmes como o Agente 86, que ele tinha um telefone no sapato, né, que se comunicava com qualquer lugar, na década de 60, era ficção científica. Hoje é uma realidade presente em todas as casas, propriamente, do mundo. Então, nós estamos num nível de avanço tecnológico muito grande. Muitas tecnologias já estão em desenvolvimento e talvez muitas coisas ainda nem foram reveladas nessa perspectiva. Então, vemos hoje, esse confinamento que estamos vivendo pode promover? Sim, já promove no coração das pessoas um condicionamento a aceitarem a subserviência debaixo de um governo totalitário. Porque não há como resistir a isso.
A justificativa é boa, é pela saúde. Mas num outro momento, a justificativa pode ser por causa da saúde, estabelecerem métodos, normas, recursos, para que rejam as nossas vidas, possam dirigir as nossas vidas, de maneira tal que num primeiro momento será totalmente benéfico. Saúde, você pode, se você tiver um infarto, o sinal desta marca indica o hospital, já te manda, você nem caiu no chão, já tem uma ambulância vindo te socorrer. Seria maravilhoso, não seria? Você chegaria no hospital, outro dia vi uma moça com uma tatuagem, onde ela tatuou que ela era alérgica e todos os remédios que ela não podia tomar. Por quê? Porque se ela tiver qualquer problema de inconsciência e for para o hospital, é perigoso matá-la. Daí você não precisa se preocupar com isso, porque a hora que o paramédico chegar com a ambulância na frente da tua casa, ele já tem todo o teu histórico médico, o que você está tomando, qual o tratamento você está fazendo, qual é o médico que está tratando você, qual a tua condição de saúde, se você está com arritmia, se teu coração parou, se você está com alguma disfunção, a temperatura do teu corpo, por aí vai. A tecnologia é algo maravilhoso. Não seria bom ser assessorado por algo assim? Só que, da mesma forma que ele assessora essas funções, ele pode dominar totalmente a tua vida em todas as áreas, em todas as instâncias, de escolhas, de pensamento, de preferências, de amizades, de relacionamentos, de filosofia. O que você lê, o que você compra, o que você vê, tudo pode ser fiscalizado. Então, isso promove uma possibilidade. Eu creio que o confinamento que temos vivido hoje já é preparando o consciente coletivo da sociedade para que estejamos preparados para eventuais decisões totalitárias como essa no futuro. Novas medidas tecnológicas que venham facilitar a vida de forma a contermos um vírus como este no futuro. Tecnologia não seria bem-vinda hoje, mas seria o quê? Ferramenta também de dominação e controle. Já como a China está usando os próprios aparelhos celulares, você é fiscalizado o dia inteiro. Todos sabem, e dependendo do aparelho, não sei se você sabe disso, mas os sinais do teu celular podem captar a tua conversa, assim como os hackers podem acessar o teu celular, duplicar a tua conta, ter acesso a todas as tuas informações, o que você digita, o que você escreve, ter acesso à tua câmera de vídeo do teu celular, do teu PC, de forma que ele veja o que está acontecendo na tua casa, vendo através do teu computador, ouvindo através do teu computador, e por aí vai. São tecnologias, entenda, não é ficção científica. Isso são coisas que já são feitas pelos hackers. Isto são coisas que já estão sendo feitas. Então eu vejo que principalmente em relação a essa doença, o que mais vai afetar a humanidade é justamente essa familiaridade com um governo totalitário, com uma dominação total. Então, ponderem isso. Estou certo? Eu creio que estou, dentro da minha visão, dentro do tempo de estudo. Eu creio que eu estou certo. Posso estar errado? Posso. Você pode discordar de mim? Pode. Você é livre para discordar ou concordar. Mas uma das coisas que nós temos, eu considero uma das mentes mais brilhantes da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: observai tudo e retende o que é bom. Então, observem isso que você acabou de ouvir, ponderem, veja se há coerência, se há uma convergência de valores e de textos e de princípios que possam trazer uma ideia mais coerente para a tua mente. Mas, acima de tudo, não se permita abalar, porque o evento maior está por vir. O que está por vir para revelar o momento que é o abominável da desolação, que está no lugar santo, é o surgimento do anticristo, sem sombra de dúvida. Então, fique esperto, porque você vai conhecer. Se você estiver vivo e você faz parte da igreja, você vai conhecer. Se você faz parte da igreja, o Espírito Santo vai revelar para você quem ele é. Se você não é cristão, não faz parte da igreja, não tem o Espírito Santo, você vai achar que ele é Deus e vai se dobrar diante dele. Pondere, que Deus te abençoe, Deus te dirija nesse processo. A Cida Martins, ela fez uma pergunta dizendo o seguinte: as duas testemunhas virão em quanto tempo depois que o anticristo estiver reinando? Bem, aí, veja só, as duas testemunhas elas só são citadas no capítulo 11 de Apocalipse, Cida. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos ver o quê?
que elas têm um tempo de ação. E o capítulo 11 diz que é o final da ação delas, é no capítulo 11. O capítulo 11 fala das duas testemunhas, fala que o ministério deles dura 3 anos e meio, 1260 dias, e fala no capítulo 11 que eles vão ser mortos ali, e ali termina o seu testemunho. Então qual a conclusão lógica que nós chegamos? Que eles vão estar agindo no mundo, antes desse evento, por 3 anos e meio. Levando em conta que o anticristo vai surgir 3 anos e meio antes de ser reverenciado como Deus e assumir como Deus, o que vai acontecer? Nós podemos deduzir que tanto o anticristo como as duas testemunhas vão surgir no mesmo período. Surge o anticristo e surge um contraponto de Deus contra o reino do anticristo, contra esta convergência dos reinos da terra, para que todos os reinos da terra depois possam entregar a Satanás os seus poderes e entregar ao anticristo o governo deste mundo. Então, provavelmente, as duas testemunhas vão estar agindo em todo esse início, desde do início do capítulo 6, surgindo num paralelo. O anticristo como um personagem fora de Israel, mas envolvendo Israel, porque ele tem um tratado com Israel, um acordo, ele vai assinar um tratado, um acordo, um pacto com Israel, mas as duas testemunhas vão estar trabalhando por 1260 dias, encerrando seu ministério no capítulo 11, levando em consideração uma interpretação de que o Apocalipse é uma narrativa linear, que o capítulo 6 começa a narrativa e todos os eventos vão ser consecutivamente, não paralelamente, mas consecutivamente executados, de forma a concretizar na volta de Jesus no capítulo 19. A Camila também perguntou, então o arrebatamento se dará no meio da última semana? Há os que acreditam que o arrebatamento se dá antes do início, no início dessa última semana. Há os que acreditam que o arrebatamento se dará no final. Pelo que eu consigo entender na Bíblia, observando essas narrativas, não dá para interpretar de forma diferente a não ser o quê? Que o arrebatamento se dará no meio da semana. No meio da semana. Tanto é que se você chega em Apocalipse capítulo 12, que fala do arrebatamento da igreja, você percebe o quê? No capítulo 13 nós já lemos que o anticristo ele vai levantar acusações contra a igreja por um período quê? De 42 meses. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada, a igreja está morando no céu, ela estará morando com Cristo. Por quanto tempo ele vai afrontar a igreja aqui na terra? 42 meses. Quando você termina a narrativa do capítulo 12, que a criança é arrebatada, começando do verso 1 até o verso 6, diz que a mulher ela dá a luz. A mulher seria a igreja visível. A criança é a igreja invisível, a igreja que está dentro da igreja. A verdadeira igreja que tem o Espírito Santo, que está dentro de todas as denominações. Esta criança, diz o verso número 4 do Apocalipse 12, a sua cauda arrasta a terça parte dos céus, as quais lançam para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, ou seja, a igreja, que é o filho, é o corpo de Cristo aqui, é arrebatada para o trono de Deus. E a mulher? A mulher que é aquela que era visível. Diz o seguinte, e a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. A igreja que fica vai continuar existindo, porque alguns vão sobreviver, mas ela vai ser sustentada por quanto tempo? 3 anos e meio. Então está dizendo o quê? Que depois deste evento a igreja ainda vai ter 3 anos e meio nessa terra. Mas qual igreja? A igreja que não foi arrebatada. Os remanescentes, os filhos da igreja, os crentes que ficaram. Né? A Evânia Marques perguntou se estes primeiros 3 anos e meio serão de abundância ou de dores. Veja, se você seguir a linearidade do Apocalipse, eu vejo assim, que o Apocalipse é como se fosse um roteiro das coisas como vão acontecer. O que vai acontecer é de muita dor. Porque Deus está tratando em 4 níveis distintos. Deus tem contas a acertar com a igreja. Deus tem que corrigir a igreja. A igreja do jeito que está hoje é vergonhosa, a igreja é fraca, a igreja é imoral, a igreja é discrepante com a mensagem do Evangelho, a igreja é indiferente à mensagem do Evangelho. As pessoas procuram a igreja para consolo, mas não se preocupam em ser consoladores.
As pessoas procuram a igreja para receber bênção, mas não pensam em ser abençoadores. As pessoas estão ávidas em querer ouvir da palavra de Deus, mas elas não estão dispostas a pregar o evangelho, cumprindo o papel da igreja. Uma igreja que ama o mundo, uma igreja fria, uma igreja distante. Não é essa a igreja dos dias de hoje? Dentro dessa perspectiva, Deus tem que corrigir esta igreja. Porque Ele não pode julgar o mundo sem primeiro corrigir o que está errado na sua casa. E o juízo começa por nós. Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 3, o juízo começa pela igreja. Então Deus vai acertar contas com a igreja. Então, e normalmente, quando que nós buscamos a Deus? No meio da adversidade. Quando que os homens de Deus tiveram as maiores experiências com Deus? No meio da adversidade, no meio da prova. Quando que a nossa fé é fundamentada, fortalecida? No meio da prova, no meio da adversidade. Então, quando você lê o Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo número 10, o que vem aí? Maremotos, terremotos, acidentes naturais catastróficos, destruição. Só para você ter uma ideia de uma profecia só, que vem previsto antes do capítulo, o arrebatamento se dá do capítulo 11, verso 17, verso 15, até o capítulo, a narrativa do arrebatamento no Apocalipse é do capítulo 11, do capítulo, verso 15, até o capítulo 12, verso 12. Até ocorrer o arrebatamento, o que vai acontecer? Há alguns eventos sobre a face da terra. E esses eventos, por exemplo, morrerão no quinto selo. Diz que só com os 4 cavaleiros do princípio do Apocalipse vai morrerá aqui, verso 7 ao verso 8, diz que esses 4 cavaleiros terão autoridade para matar a 4ª parte da terra. 4ª parte da terra seriam 25% da população mundial. Se colocarmos uma população mundial de 8 bilhões de habitantes, 25% seriam 2 bilhões de habitantes. 2 bilhões de habitantes mortos. Daí você chega aqui no capítulo número 9, diz o quê? Que haverá uma grande guerra na 5ª trombeta. Haverá uma grande guerra, morrerá o quê? Olha só o que diz aqui no final. Verso de número 18. Do capítulo 9, por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam de suas bocas, foi morta a 1/3 parte dos homens. Aqui já aumenta a proporção, não é mais 25%. Aqui são mais de 30% mortos da população mundial. E aqui fala de guerras, de fome, de catástrofes, de carestia, de acidentes naturais, que você pode ver começando a partir da primeira trombeta do verso 7. Então, serão dias de paz? Não, é diferente daquela visão de José no Egito, em que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Aqui no sentido seriam 7 anos, divididos em 2 períodos, que os 2 períodos seriam ruins. A diferença é que o primeiro período, o Espírito Santo está na terra, a igreja está na terra, a igreja tem uma mensagem de paz, a igreja tem uma mensagem de esperança. O poder de Deus está guardando os seus. Aqueles que não conhecem o Evangelho estão se convertendo e passam a ser guardados por Deus no meio desse processo. Então haverá consolo? Sim. Haverá socorro? Sim. Haverá, digamos, livramento de Deus? Sim. Mas nós temos que entender que nesse processo aqui, desses primeiros 3 anos e meio, haverá muita dor, muito sofrimento, muita angústia. Só que depois do arrebatamento da igreja, aí a coisa vai ficar muito pior. Tanto é que se chega no final da narrativa de Apocalipse, a previsão é que tenha se morrido 2/3 da população mundial. Ou seja, aproximadamente aí 70% da população mundial terá morrido. Para você ter uma ideia. Então, até a vinda de Jesus, seriam mortos mais ou menos na humanidade, o equivalente a 1/3. Depois do arrebatamento, a humanidade seria dizimada em aproximadamente 2/3. Então, não serão tempos fáceis, nem antes e nem depois. Mas como eu disse, o que marca este período para que nós possamos estar nos preparando? O surgimento do anticristo. No bojo disso, de lambuja, digamos assim, de brinde, tem as 2 testemunhas também que nós podemos ficar atentos, porque elas certamente vão dar muito o que falar
vão dar muito trabalho para jornalistas, vão dar muitas coberturas internacionais sobre as catástrofes que esses homens vão fazer, porque serão dois super-homens, imbatíveis e imortais, imparáveis, até que surja o anticristo e os destrua. Mais alguma pergunta? Não? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa noite. Que Deus os console, os fortaleça, os livre do mal e conceda a cada um de vocês a graça, para que nesse período de quarentena nós tenhamos paciência e passemos por ele. E quando os dias ficarem piores, se vierem nesta época antes do arrebatamento da igreja, relembro aquilo que está escrito em Lucas capítulo 21. Ele diz: quando estas coisas começarem a acontecer, ergam os seus olhos, porque a vossa redenção está próxima. O nosso tesouro não está aqui, a nossa vida não está aqui, a nossa vida está escondida em Cristo. Por isso que nós esperamos nele, confiamos nele e desejamos a vocês que todos vocês fiquem firmes, fiquem esperançosos. Queremos só dar um aviso, aproveitando. Próximo domingo nós vamos fazer um culto ao vivo, online, a partir das 19 horas. Pastor Roberto estará participando, pastor João Rosa estará ministrando a palavra, e nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Como assim, pastor? Estará ministrando a ceia do Senhor? Nós estaremos ali ministrando a ceia do Senhor e nós queremos convidar você a participar conosco da ceia. Como será isso? Você vai comprar um suquinho de uva e você vai reservar um pão na tua casa. E no horário do culto, nós vamos celebrar juntos via internet. Você vai pegar o pão e o suco e vai participar dele, relembrando o sacrifício de Cristo, relembrando a morte de Jesus, relembrando a promessa de sua vinda na sua casa com a tua família.